Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre o Canadá e a pressão cada vez maior para que o primeiro-ministro Justin Trudeau simplesmente cancele a data nacional canadense desse ano, que é o Canada Day, festejado todos os anos no dia 1º de julho. A data remete ao dia 1º de julho de 1867, quando 3 colônias britânicas se juntaram para criar o domínio do Canadá, o que é considerado um marco fundamental na formação desse Estado independente. Mas o que vem sendo dito no Canadá ao longo dos últimos dias, particularmente de quinta-feira para cá, é que o Canadá não tem nada a comemorar nesse ano agora. O motivo é que foram encontrados, na última quinta-feira, 751 corpos de crianças indígenas canadenses enterradas em covas sem identificação no terreno de uma escola para crianças indígenas. E o pior, esse não é um caso isolado. Em maio desse ano, outras descobertas foram feitas, o que mostra que é um problema sistêmico, adivinhem, do Estado canadense. Daí o pedido para que o Dia Nacional Canadense seja simplesmente suspenso nesse ano de 2021. Como sempre, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora no Canadá, é importante contextualizar um pouco, e é o que a gente vai fazer no episódio de hoje. Como já dito aqui, o Canadá se tornou independente do Reino Unido no ano de 1867. E como aconteceu com diversos países, a criação de um novo Estado demanda também a construção de uma nacionalidade. E, portanto, o Canadá foi correr atrás da construção dos canadenses. O problema é que uma boa parte da população que habitava no território canadense era indígena e, portanto, não condizia com o ideal de nação imaginado pelos dirigentes da nação. Para resolver isso, a partir do ano de 1883, famílias indígenas passaram a ser obrigadas a enviar suas crianças para escolas administradas pelo Estado canadense ou por entidades religiosas, entre elas a Igreja Católica, com a função de assessorar as crianças na sua assimilação. Nessas escolas, havia, na prática, um apagamento das identidades indígenas, com a proibição, por exemplo, de as crianças falarem suas línguas maternas ou manterem qualquer tipo de hábito indígena, o que pode ser considerado, sem muito esforço, como uma forma de genocídio, um genocídio cultural do povo indígena canadense. A experiência traumática e violenta dessas escolas está na memória de muitas pessoas que viveram nessas escolas quando crianças, o que é fácil de se imaginar se pensarmos que elas existiram até 1996. E foram exatamente pessoas que passaram parte da sua infância em escolas como essas que pressionaram pela criação de uma Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, que foi instituída no ano de 2008, exatamente para investigar escolas residenciais que tenham promovido esse genocídio cultural. A comissão estimou que cerca de 150 mil crianças indígenas passaram por essas escolas entre 1883 e 1996. E a estimativa inicial era que cerca de 4.100 crianças indígenas tinham desaparecido com justificativas para as famílias ou muito superficiais ou simplesmente inexistentes. Mas agora, com os novos fatos, já se imagina que tenham sido bem mais de 10 mil crianças desaparecidas nessas escolas, mais uma vez, administradas pelo Estado canadense e por entidades religiosas,
O que faz, aliás, com que associações indígenas demandem da Igreja Católica um pedido de desculpas. Se esse pedido de desculpas não veio do Papa Francisco I, veio do arcebispo de Vancouver, que se juntou ao Estado canadense num pedido de desculpa pela violência empregada contra as crianças. Os relatos de ex-alunos, sempre recebidos com muito ceticismo pela sociedade, falavam em crianças desaparecidas, em constantes abusos sexuais, emocionais, físicos, desnutrição, ao ponto de chegarmos a relatos ainda mais chocantes, como meninas indígenas engravidadas por religiosos e mortas e incineradas para que não se descobrisse os casos de pedofilia. Na medida em que mais episódios são descobertos relacionados a essas escolas, o dia de uma celebração do Canadá ou da identidade canadense de fato parece cada vez mais sem sentido, ou pelo menos ao longo desse ano de 2021. Justin Trudeau se manifestou afirmando que o 1º de julho desse ano agora seria importante sim, como uma data de reflexão sobre o passado do Canadá. Mas o que está ficando cada vez mais claro é que essa nação, tão admirada mundo afora pela sua civilidade, nesse momento precisa mesmo olhar para dentro e enfrentar os seus fantasmas. Aparentemente, não são poucos e tendem a se multiplicar ainda mais na medida em que essas buscas devem se intensificar e, provavelmente, serão encontrados ainda mais corpos nas 139 escolas reconhecidas pelo governo canadense como tendo sido escolas de assimilação. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto, será muito bem-vindo, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Por lá você pode deixar sua contribuição, que é fundamental para manter esse podcast que você tanto gosta e que te acompanha quase que diariamente em temas de política internacional e de economia. E eu te convido também a acessar o nosso outro site, os dois vão estar linkados, tanto o site do apoio quanto o site no qual nós listamos os nossos cursos e aulas gratuitas. Lá você encontra muito conteúdo gratuito e mais conteúdo a preços realmente convidativos, ainda mais para cursos tão completos quanto aqueles que são oferecidos por lá. Esses você encontra em petitcursos.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.